Vou explicar um pouquinho mais. Vamos imaginar aqui que esse meu celular fosse uma impressora. Tá. E essa impressora imprime 1 milhão por ano. Uhum. E é uma impressora, só uma suposição. Tá bom. Nós estamos aqui Eu sou falando, ótimo de imaginação. Eu sei. estamos aqui publicamente falando, não é? Ao vivo ainda. Ao vivo ainda. Imagine que o Banco Central criou um produto que seja uma impressora para imprimir dinheiro. Tá. E é legal. Só é um faz de conta, tá, gente? É um faz de conta, é só uma imaginação, um exercício de imaginação. E essa impressora é capaz de imprimir R$1 milhão por ano. Ok? Uhum. Por quanto o Banco Central poderia vender essa impressora? Quanto você pagaria numa impressora que imprime R$1 milhão por ano? Quanto que eu pagaria? É, Muito mais de 1 milhão. mais de 1 milhão. Muito Quanto? mais. Vamos imaginar aqui, Caio. Você pagaria quanto? 1 milhão por ano. Você pode comprar umas 10, se você quiser. O que eu pagaria? Quanto você pagaria nessa impressora que imprime R$1 milhão por ano? Eu olhar o histórico para trás dela, se ela tá imprimindo já há um bom tempo. Está imprimindo 1 milhão por ano. Há vários anos. Há vários anos. E ela tem uma previsão de não deteriorar pelos próximos 50 anos. Então no mínimo 5, 6 milhões você vai disposto a pagar. Você estaria disposto a pagar 5, 6 anos? Sim. 5, 6 anos. 5, 6 vezes. Sim. Mas, No mínimo. Mas o Banco Central poderia, não. Posso vender por 10 milhões, 10 vezes. Pagaria Ele poderia também. negociar. Talvez pagasse também. Pagaria também. E aí talvez você pagasse, talvez tentasse criar uma forma dela imprimir 1.200 de repente. Melhorando o formato. Ou quem sabe você compraria, botaria painel solar para não consumir energia. De repente você tentar criar alguma coisa dela de ser mais eficiente. Sim. E você melhorar o teu ROI. Exato. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Uma empresa que gera lucro é como uma impressora que imprime dinheiro. A maior riqueza não está no lucro, a maior riqueza está no valor da impressora. Uhum. O nome disso se chama equity. Tem várias formas técnicas de você calcular o valor de um negócio. Já a mais conhecida se chama Discounted Cash Flow, DCF, fluxo de caixa descontado, que você projeta para frente e traz para valor presente descontado, com taxa de risco, taxa de juros, custo de capital, etc. e tal. Não é? Aí você tem um valor, que geralmente vai variar entre 7, 8, talvez até 10 vezes, dependendo do momento do mercado. Depende de do várias mercado, pré-pandemia 20. Depende de muitas coisas. Não é? Mas o ponto é o seguinte, a maior riqueza está na construção do valor da sua impressora. A maior riqueza não está na gorjeta. O lucro é a gorjeta. E gorjeta é bom. Eu gosto de lucro, gosto de dividendo, quando pinga ali na minha continha. Geralmente você manda no meu Pix, Feliz Natal. Sim. Não é? Eu adoro receber Feliz Natal. Não é? Mas o maior valor é a construção. Tá. O maior valor está na construção. Na construção dessa riqueza. Então, um empresário... Aí alguém pensa, mas isso é para empresário grande. Não. Nós acabamos de abrir um negócio agora, esse ano, e a gente está construindo o equity desde o primeiro dia. Já falamos com o banco, já falando com o fundo, desde o primeiro dia. Não é por ser grande ou pequeno. É por ter ou não ter esse conhecimento, entendeu? Então, o que acontece? Por sinal, tá dando show esse negócio, hein? Então, sensacional esse negócio. Espetáculo. Para quem não sabe, eu estou falando de um negócio chamado Mentoring League Society, que já faturou 300 milhões antes do primeiro ano completar. Espetáculo, show. Já tem muita gente interessada nesse negócio. Mas só for capaz, porque às vezes quem ouve isso, cara, como é que só foi capaz pela expertise em modelagem de negócio, senão... Expertise em modelagem de negócio. Mas para começar a falar em modelos de negócio, eu preciso desintoxicar a cabeça do empresário... Da gorjeta. Da gorjeta. Sim. Porque ele acha que ele trabalha pela gorjeta. Ele acha que ele trabalha pelo lucro. Sabe por que eu digo isso? Porque eu trabalhava pela gorjeta. Eu só fui entender esse troço 13 anos depois, Caio. Foi naquela passagem do teu livro quando o Wizard te ofereceu 200 milhões? Exatamente. Foi ali que eu comecei a pensar nisso. Porque eu lembro quando ele fez a proposta de 200 milhões, eu falo isso no meu livro, eu recebi uma proposta de 200 milhões, eu tinha 36 anos, a gente tinha 13 anos de mercado. Em 2008. E quando ele botou uma proposta de 200 milhões,
Eu estava ali conversando com ele, olhando pro número que ele escreveu, assim, 200 milhões. Qual que era o EBITDA na época? Era 25. Ele me fez uma proposta decente, de 8 vezes, mais ou menos. Poxa. Não é? E aí, quando eu vi aquilo, eu não fiquei pensando, nossa, 200 milhões, pô, será que é bom, será que é ruim, será que é muito, será que é pouco? Eu não fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando assim, miserável. Como é que ele tem esse dinheiro? Primeira coisa que eu pensei. Primeira coisa que passou na minha cabeça. Como é que ele tem essa grana, cara? Ele não tinha essa grana. Ele tinha um sócio, que era um banco. Então eu não entendia como era esse jogo. Mas ele começou a falar aquilo. Primeiro, como é que ele tem essa grana? Segundo, eu pensei, por que é bom isso pra ele? Se o meu negócio só deixa 25 milhões de por que lucro isso é bom? por ano? Aí a terceira coisa, o que ele tá vendo que eu não tô vendo? E por último, não entendo esse jogo. Ele tá jogando um jogo diferente do meu. E aí eu terminei e falei, olha, tua proposta é muito boa. Eu não tinha nem pensado na proposta. Tava pensando nessas 4 coisas que eu falei. Falei, mas eu preciso de 30 dias para pensar. E eu pedi 30 dias para quê? Pensar na vida. Pensar na vida. Eu não queria pensar na proposta. Eu queria primeiro entender, cara, que jogo esse cara tá jogando. E aí eu fui procurei algumas pessoas, que é um método que eu gosto, eu vou conversar com pessoas que entendem, pessoas que... E aí eu selecionei 5 pessoas para conversar, 2 sabiam muito, e eu consegui entender o jogo. Cara, ele joga outro jogo. Eu não sabia, um jogo que eu não sabia nem que existia. Naquele momento foi como se tivesse tirado umas vendas dos meus olhos, porque eu enxerguei o que eu não sabia que existia. E aí eu achei muito interessante esse jogo, o jogo do equity, e aí eu falei, voltei lá no almoço 30 dias depois e agradeci, olha, nós não vamos vender. Não vamos vender, é uma decisão que já está tomada, obrigado, e acabou, fim de papo, 2008. Eu fui vender em 2012, eu voltei a conversar com ele, com o Carlos, e um outro candidato a comprador que era a Abril Educação, na ocasião. E a gente acabou fechando com a Abril Educação, mas a gente voltou a conversar 4 anos depois. Só que o patamar era outro, não era 200 milhões, eram 960 milhões de reais. Mais de um bi, Guilherme Meng falou. É mais de um bi, porque mais o caixa, é verdade. 960 foi a transação, mais o caixa que a gente retirou. Você é um cara muito modesto, sempre, nunca aumenta. Não, foi você é um cara que nunca aumenta. Não, eu diminuo, eu prefiro diminuir. deu mais de um bi 100, se você considerar o caixa. É que assim, é verdade, é dinheiro que eu te dei. É dinheiro que eu te dei. Dinheiro no caixa vem de 1 para 1, né? Não vem exatamente, mas é isso. Sim. Não é? Então veio, aí foi mais de um bi e 100 a transação total. 960 foi a transação só de equity, mais o caixa que a gente distribuiu. Né? E daí o que acontece, Caio? Cara, 5 vezes mais, 4 anos depois. Entendeu? Óbvio que eu assumi um risco, poderia ter dado errado. Se tivesse pandemia no meio, teria atrapalhado tudo. Mas eu assumi o risco e deu certo. Mas o ponto é que aquela situação me fez pensar pela primeira vez que equity existia, e eu entendi esse jogo. E quando eu disse não para 100 milhões de dólares, que 200 milhões de reais na época eram 100 milhões de dólares, que hoje seriam 570 milhões de reais, é um dinheiro muito respeitável. Nesse momento, quando eu disse não, eu falei, não, eu posso jogar esse jogo por mais tempo, eu ainda vou crescer e eu vou vender esse negócio por 1 bi. Esse aí foi o meu pensamento. E acabou acontecendo 4 anos depois. Mas o ponto é que, deste dia em diante, esse foi meu primeiro M&A. Eu fiz mais 12 M&As depois. Nesses últimos 11 anos, eu fiz mais 12 M&As. Ou seja, a partir daquele momento, eu intencionalmente passei a trabalhar pelo equity. Até aquele momento, eu trabalhava pela gorjeta só. Trabalhar pelo lucro. Distribuição, dividendo, lucro. O cliente estava abafando. A partir daquele momento eu entendi que existia uma riqueza muito maior, que era o equity. E a partir de então fiz 12 M&As. Então, eu acho que quando a gente vai falar de modelos de negócio, a primeira coisa é fazer a pessoa questionar esse modelo industrial que ela aprendeu na escola, que desde pequeno alguém falava o que você quer ser, como crescer, depois perguntava o que você vai fazer na faculdade, e o cara entendeu aquele modelo de carreira até a aposentadoria e acabou a vida. Então, trabalhar pelo equity é diferente de trabalhar para pagar as contas do mês. E o empresário precisa
internalizar esse conceito, se ele quer ir mais longe, se ele quer construir riqueza. Do contrário, ele vai acabar sendo funcionário da própria empresa dele. E aí, quem sabe, seja melhor ser funcionário de alguém que é muito melhor.